debate público brasileiro nunca foi um ambiente amigável para posições liberais. O Brasil parece que ainda não se acostumou a lidar bem com ideias de liberdade. Seja quando a gente debate com alguém mais à esquerda ou mais à direita, a gente sempre precisa passar muito tempo desfazendo estereótipos, lidando com estigmas incorretos que são disseminados sobre os liberais e o liberalismo aqui no Brasil. Um dos liberais que mais enfrenta esse tipo de desafio é Fábio Osterman, que todos vocês devem conhecer, é um dos fundadores do Livres, conselheiro benemérito do Livres, também deputado estadual pelo Partido Novo lá no Rio Grande do Sul. E na semana passada ele teve alguns debates que fazem parte da sua rotina nas rádios gaúchas, um deles com a ex-candidata à presidência da República pelo PSOL, a Luciana Genro, outro que aí foi muito mais bizarro, com um jornalista que deveria ser mediador de um debate e acabou se tornando, enfim, roubando a cena de uma forma bizarra, o jornalista Milton Cardoso, da Band Gaúcha, e foi algo bizarro que acabou caindo na censura. Ficou curioso, quer saber como é que foi isso? Então assiste aí o nosso vídeo, mas já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e ativa o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livros Notícia traz sempre os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Pessoal, como a gente já adiantou na sexta-feira, hoje a gente está iniciando uma temporada de quarentena preventiva com a equipe do Livres trabalhando em home office. A gente não sabe ainda por quanto tempo isso vai acontecer. Estamos acompanhando as recomendações das autoridades médicas e faz parte do nosso esforço em conjunto com toda a sociedade brasileira pela saúde de todos nós, né? O objetivo, como você sabe, é diminuir a chance de disseminação do coronavírus, que é uma pandemia declarada pela OMS, preocupa o mundo inteiro, especialmente pela possibilidade de contágio das pessoas que integram os grupos de risco, os idosos, as pessoas que têm problemas respiratórios, e também pela possível sobrecarga dos casos no sistema de saúde, né? Mas, enfim, infelizmente nem todo mundo está adotando a postura cautelosa que o momento exige, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, né? Para ele, o populismo segue falando mais alto que a saúde pública, mais alto do que o seu dever como presidente da República. Ele foi absolutamente irresponsável nesse domingo ao estimular manifestações, aglomerações de pessoas, reunindo sua base eleitoral mais fanática, colocando a vida de todos eles em risco, mas também de todos nós, porque a disseminação do vírus vai fazer mal para todo mundo, não somente para eles. Ainda por cima, num protesto que tem uma mensagem divisiva, que ataca instituições da democracia brasileira, em um momento em que, mais do que nunca, num contexto de pandemia, num contexto de crise econômica, de desemprego, o país precisa de união e não de divisão, não de ataques, não de crises institucionais completamente evitáveis. Enfim, fica aqui o nosso repúdio à absoluta irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores ao fazerem essa manifestação no domingo. Agora, falando sobre a necessidade de unir o país para enfrentar os desafios que são tão graves e complexos, um dos pressupostos necessários para que essa união seja possível é a capacidade de dialogar. E a gente está assistindo a uma decadência das condições de debate público brasileiro que é muito preocupante, que merece nossa atenção. Como eu falei na abertura, a gente sabe que nunca foi fácil ser liberal no Brasil. A gente tem que lidar com estigmas quando debate com a esquerda, quando debate com a direita, sobre quais são as nossas ideias. Então, a gente vai ver agora um dos exemplos dessa dificuldade na esfera econômica, que é um debate entre Fábio Osterman e a ex-candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro. Foi um debate no nível das ideias, como deve ser, apesar desses estigmas que também não deveriam estar presentes no debate, mas ficou no nível das ideias. E Fábio teve que
desmontar alguns chavões incorretos que a velha esquerda brasileira insiste em repetir sobre o liberalismo. Vamos ver como foi. Não é botando mais dinheiro na mão da secretaria disso ou daquilo que a gente vai melhorar a condição de vida dos mais pobres. É sim dando a eles liberdade, possibilitando que eles trabalhem, dando a eles regularização fundiária, regularização de direito de propriedade, respeito ao seu direito de propriedade. É isso que gera recrescimento, não é tomar ainda mais dinheiro desse cidadão, que ao fim e ao cabo é sempre o mais tributado, porque é quem não tem condições de, em meio a um sistema tributário complexo como o nosso, encontrar maneiras de fazer planejamento tributário. Então, de forma alguma, eu considero que aumentar a carga tributária, aumentar a receita nas mãos do Estado, seja um caminho para a melhoria nas condições de vida do povo gaúcho. A gente precisa, sim, de um Estado mais enxuto, mais enfocado em garantir o básico de saúde, segurança, educação e infraestrutura, e todo o resto a gente deixa nas mãos da população, nas mãos da sociedade e do mercado. Precisa ter mais dinheiro, sim, na mão do Estado, não para fazer mordomia, para fazer privilégio, para fazer benesses, né? Como hoje existe, e muito. Nós precisamos de dinheiro na mão do Estado para pagar não melhor é para fazer, os professores. Mas acaba sempre sendo, porque o Estado é capturado por esses interesses, naturalmente. É capturado porque nós estamos dentro de um sistema capitalista onde sempre. o que No vale socialismo o Estado não era é o capturado. dinheiro. No socialismo o Estado não era capturado. A estratégia do socialismo é acabar com o Estado, inclusive. Então é outra discussão. Poxa, mas então, as intenções passaram longe da realidade. Vamos colocar o debate no seu devido lugar. Né? Passando longe da realidade. Porque a intenção é acabar com o Estado. Agora, para acabar com o Estado, a gente precisa ter uma sociedade igualitária. Senão, o que acontece se tu acaba com o Estado? Tu desprotege a sociedade igualitária com uma disparidade de poder tão grande entre a alta burocracia socialista e a população. Não tem alta burocracia socialista porque não existe socialismo em lugar nenhum. Nunca existiu socialismo em lugar nenhum. Não existiu. É curioso quando a gente parte de um debate tão disparo assim, né? O capitalismo a gente critica pelo que ele é, na realidade, de países pobres subdesenvolvidos como o Brasil. Mas o socialismo a gente critica pelo ideal. Edulcorado. Mas, querido, no mundo de tu conhece a história da Revolução Russa? Conheço. Tu conhece a história de que o Stalin mandou matar o Trotsky? Conheço. Tu conhece a história do trotskismo? Eu sou parte dessa história. Então a minha ideologia foi perseguida pelo stalinismo da União Soviética. Então não me coloca nesse mesmo saco. Esse debate pode fazer com a Manuela. O trotskismo Esse ajudou debate tu a pode vencer fazer com a Manuela, a guerra. Mas não comigo. Agora deixa eu concluir. O bolchevismo ganhou a guerra contra o menchevismo por meio da violência. E depois foi solapado por meio de um grupo mais violento ainda. Isso é natural da dinâmica de ditaduras. É ingenuidade ao imaginar que a Rússia é um outro vai ser mundo, diferente. É um outro país. Turma vai ser diferente. Não deu certo nem na Alemanha. E o capitalismo deu certo aonde? Olha mundo afora. Os países mais ricos são justamente os países mais liberais economicamente. Noruega é um dos países com maior liberdade econômica do mundo. Social-democrata durante décadas. Tem liberdade de trocas, tem direito à propriedade, tem respeito a contratos. Isso é capitalismo. Vamos olhar os Estados Unidos, então. Só em vocês falem um de cada vez. Só em um mundo paralelo se imaginaria que os Estados Unidos são um exemplo de fracasso. Os Estados Unidos são o maior dínamo de prosperidade da história da humanidade. Olha aqui, o Estado precisa atuar para proteger quem necessita. E isso só se faz com um Estado que seja efetivamente controlado pela população, com transparência, com participação popular, com democracia direta, com eleições mais justas e não contaminadas pelo poder econômico. É difícil? É. Mas mais difícil ainda é ter uma sociedade capitalista liberal com justiça social. Esse é o problema do socialismo. Ele trata as pessoas como formigas, como animais que vão simplesmente seguir uma manada e fazer o que o grande corpo quer. As pessoas têm vontades individuais e devem ter essas vontades individuais respeitadas. Tem uma frase interessante que fala: socialismo, teoria bacana, espécie errada. O socialismo nunca deu certo e nunca vai dar certo com os seres humanos. Bem, vocês já puderam sentir aí que Fábio é muito paciente, né? Mas aí, como eu disse, foi uma situação no âmbito das ideias. Então, a paciência é uma premissa necessária, né? A gente precisa enfrentar o debate das ideias. Isso é do jogo. O que não é do jogo é o que a gente vai ver agora. Fábio precisou de muito mais paciência para lidar com uma situação completamente bizarra, absurda, que aconteceu na Rádio Band Gaúcha, no programa do jornalista Milton Cardoso. É melhor vocês verem aí logo do que eu tentar descrever. Fernando Henrique Cardoso, que defende a liberação da droga, o Tarso Genro, a deputada Luciana Genro,
Eu gostaria de assistir eles fazendo um baseado. Né? Eles vão na passeata? Eles deveriam na passeata? fazer um baseado Milton, e dar para os filhos, ou para os netos. Mas acho que é importante para ver como é que é o efeito disso. Acho que é importante fazer uma diferenciação. Não necessariamente ser favorável a um tratamento legal diferente do que a gente tem hoje, que claramente não está dando certo, tratamento repressivo, significa ser a favor das drogas. Eu acho que eu tenho total divergência da Luciana Genro. Tu vai necessariamente aumentar o consumo. Não é o que as evidências dos países que legalizaram... Ele defende a descriminalização. Eu defendo, eu sou liberal, eu defendo a liberdade individual com responsabilidade. Eu defendo a liberdade individual com responsabilidade. Eu não defendo aos moldes da Luciana Genro, obviamente, mas eu defendo aos moldes, por exemplo, do que já temos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos hoje, na maior parte dos estados americanos, a gente já tem formas variadas de legalização, onde em vez de se comprar o senhor é um jovem, em bocas de fumo, se compra em farmácias. O senhor está cometendo um crime. Não faça isso. Mas é lógico, deputado. Não, Milton. O senhor está cometendo uso um crime. Da minha liberdade e imunidade parlamentar de defender uma ideia. O senhor está pregando anarquia. O senhor tem mandato. O senhor não é um cidadão comum. Aqui nos Estados Unidos, o senhor mora num país que tem 17 mil quilômetros de fronteira. O senhor sabia que o Brasil divide com os maiores produtores de drogas e que esse país está acabado por causa das drogas? O senhor tem conhecimento disso? O senhor não tem. O senhor está falando bobagem. O senhor está falando bobagem. Defender droga na minha frente? Nunca. Não, o senhor está defendendo, sim. O senhor está defendendo a liberação de droga. Sério? Que debate sério que é? Está ali o corpo estendido no chão. O corpo estendido no chão é fruto da guerra às drogas. Quantas pessoas morrem pelo comércio de drogas legais nos Estados Unidos hoje? Para, nenhuma. Não fala bobagem. O senhor não sabe o que o senhor está falando. Quantas mortes deixaram de acontecer nos Estados Unidos por conta do regramento sério que foi estabelecido em estados, por exemplo, como Colorado? Que decepção do senhor. Não, o senhor pode ter todo o direito de estar decepcionado, de esperar o que for. O que eu acho lamentável é ficar gritando. Confundindo as coisas como se estivesse defendendo uma mudança no regramento legal, defendendo drogas. Permita que eu pergunte. Milton Friedman defendia a legalização, Ludwig von Mises defendia a legalização, todo e qualquer liberal clássico que se preze defende a legalização. Mas eu com isso que o Milton defende, tia. Tudo bem, eu trago argumentos. Pelo amor de Deus. Não, eu discordo do senhor com respeito, mas discordo. Me permita fazer uma pergunta, deputado. Acho que esse é um tema, que a gente precisa tratar de forma racional, de forma razoável. Não de forma apaixonada, como infelizmente o Milton está trazendo. Eu quero ouvir uma coisa. Não é de forma exaltada, de forma irracional que a gente vai resolver os problemas do Brasil. E qual é a guerra que a gente vê acontecendo entre Ambev e Itaipava? Qual guerra que a gente vê acontecendo? Aqui é o discurso dele, os executivos dele, coitado. Meu pai morreu de alcoolismo. Pois é, mas tu defende que se proíba o álcool? Não, mas não vou liberar mais droga. A droga que mais causa males no Brasil hoje é o álcool. Deputado, vai proibir? Não. Vai buscar educar as pessoas para a gente ter um uso regrado, um uso racional, adulto e responsável. Me responda uma coisa. O seu partido novo concorda com a sua opinião? A imensa maioria dos mandatários e boa a população não está sabendo disso, agora vai começar a saber. Se vocês são liberais para maconha, aí é brabo. Eu sou. Não liberais para maconha do partido. Pelo amor de Deus. O partido não define uma posição fechada que pinta como isso e aquilo aí, que não é verdade. Vereador, o velho é defender o que tem dado errado. O que tem dado errado? Vocês são novos na maconha? A maconha não é nova, vocês não são novos. Não tem experiência nenhuma. Me decepcionou, deputado. Me decepcionou. A mim também. Uma vergonha. Uma vergonha. O novo eu não espero muito da sua discernimento. Só um minutinho. Não. Para só um minutinho. Corta o microfone dele. Corta o microfone dele. Corta o microfone dele, porque ele não quer deixar ninguém falar. Corta o microfone dele. Não, é gritando sim. Tem que gritar porque tu não tem responsabilidade. Um sujeito que tem um mandato de deputado, se tu quiseres ir embora, tu vais. Defendendo droga, não tem responsabilidade. Defender droga nos dias de hoje. Eu lamento pela Rádio Bandeirantes.
de ter alguém apresentando o programa voltamos desse em jeito. seguida. Eu lamento. Vamos acalmar. Não, peraí. Eu já divergi com o Thiago em diversas oportunidades sobre isso. E a gente nunca teve que chegar num ponto desse. Me desculpe, mas não tem como. Eu tô totalmente tranquilo. Eu tô pela vida excepcional. Ele tem, pode perguntar. Mas eu nunca disse. Ele é vereador. Eu sou deputado estadual. Não tem porque eu ficar falando sobre isso na Assembleia. Mas aqui eu vi uma série de barbaridades sendo proferidas. O cara fica tendo um ataque no ar. Tu não tem experiência nenhuma de vida, rapaz. Tu é um imbecil. Tu é um coitado, imbecil. Com mandato, eu tinha uma imagem de si diferente. Tu é um coitado. Teu argumento é ter idade agora, é isso? Esse é teu único argumento? Então lamento. Mas senta aqui. Não, vamos sentar. Vamos ficar. Cara, não tem condições de tolerar uma visão divergente. Eu debateria bom nível. Eu não tive intenção de me exceder aqui, mas eu fui agredido. O senhor de idade, eu não vou obviamente responder à altura, mas isso é lamentável. Isso é inaceitável. Prazer. Lamento que... Mas eu quero debater isso aí. Não, eu fico à disposição sempre para debater ideias e não pressupostos pessoais. Tá? O que não dá para aceitar eu acho o seguinte, Fábio. Tem que fazer um debate. Tem que ter um debate político. Mas, cara, tu sabe, a gente já debateu isso. E eu debato. Mas, por favor, né, velho? O cara tem uma reação dessas, por favor. Que é antiprofissionalismo. Vem querer falar na minha cara que eu sou um imbecil. Vem na minha cara ali fora e fala então. Falar que eu sou um imbecil, vai arranjar argumento. Vai ser profissional. Vai aprender coitado, pelo trabalho. rapaz, um imbecil. Coitado. Desrespeita teus ouvintes isso aí. Tu não tem respeito a ti. Não respeita a tua dignidade, teu senhor de idade, fazendo um papelão desses. Desrespeita o Grupo Bandeirantes. Coisa lamentável, cara. Enfim, quem defende a liberdade e a razão passa por situações como essas, às vezes, né? A gente não pode se abalar e ter que seguir em frente. E vocês viram aí, esse episódio de censura ao Fábio mostra que o clima de cerceamento à liberdade de expressão no Brasil está se espalhando muito e inclusive contaminando alguns jornalistas, o que é muito perigoso, porque em democracias liberais os profissionais da imprensa são sempre os pontas de lança da liberdade de expressão, né? É um pressuposto básico para que eles possam desempenhar a própria atividade profissional. E um dos papéis institucionais da imprensa, que é um dos alicerces do sistema democrático, porque é garantir a pluralidade de ideias, porque só pode existir alternância de poder se houver um ambiente de livre troca de ideias, de diálogo, de debate, de ideias diferentes que podem se encontrar na esfera pública. E aí a gente vê o contrário disso, né? A gente vê um jornalista demonstrando incapacidade de lidar com a divergência, o que é absolutamente antiprofissional. E um outro aspecto que chama atenção nesse episódio é que além das empresas de mídia terem o seu papel empresarial, elas têm um papel institucional, elas precisam zelar para que elas desempenhem em sua atividade essa promoção de um ambiente para livre troca de ideias. Não foi o que aconteceu por parte da direção da Band no Rio Grande do Sul, e isso é muito lamentável. O diretor-geral da Band Gaúcha, Leonardo Meneghetti, disse o seguinte: foi uma divergência intensa em que as duas partes se exaltaram. Algo que acontece em programa de debate. Não. Leonardo, não foi isso que aconteceu. Primeiro, não foram duas partes que se exaltaram. A gente vê aí no vídeo, está provado, um vídeo que foi gerado pela própria Band, além de ter algumas imagens da equipe do Fábio. Fica claro, evidente, provado para qualquer um que possa assistir, que Fábio não se alterou. Quem se alterou foi o profissional, o jornalista Milton Cardoso, que não poderia ter se exaltado, que desrespeitou absurdamente a posição do Fábio, não permitiu que Fábio expusesse a sua posição. Não foi um debate normal, inclusive porque o debate foi cerceado.
O microfone de Fábio foi cortado, como vocês viram, enfim. Não é normal, a censura não é normal, a falta de profissionalismo não é normal, e ao dizer isso, o diretor da Band rebaixa a própria emissora, rebaixa a reputação pela qual ele deveria zelar. A Band sempre foi reconhecida por ter uma boa qualidade, por ter profissionalismo entre seus jornalistas, e quando seu próprio diretor trata um episódio bizarro como esse, como se fosse algo normal, ele está sabotando sua própria equipe, ele está desmerecendo o profissionalismo dos seus jornalistas, ele está sabotando também o próprio papel institucional da Band enquanto veículo de imprensa, e está sabotando o papel da imprensa na democracia. Porque, como a gente sempre fala, não existe democracia sem liberdade de imprensa, e também não existe liberdade de imprensa sem pluralidade e sem liberdade de expressão, sem a possibilidade de haver uma livre troca de ideias. Esses princípios se sustentam em conjunto, não fazem sentido separados, um não existe sem o outro. É lamentável que profissionais da imprensa, que diretores de uma empresa jornalística não tenham a dimensão do próprio papel, a importância da sua própria atividade para a sustentação da democracia. Isso mostra o tamanho do desafio que todos nós temos para consolidar a democracia brasileira e para resgatar um nível de mínima normalidade no debate público brasileiro. Nós do Livres vamos continuar desempenhando nosso papel com muita paciência, com perseverança, porque esse é o único caminho. E a gente espera poder contar com a sua companhia nesse percurso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e não esqueça também de ativar o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livres Notícia traz sempre um conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.